desde já eu gostaria de entregar os dízimos e as ofertas desta casa de oração. Aos dizimistas dessa casa, aos ofertantes. Senhor Jesus, nós somos gratos por cada um. Que o Senhor produza cada vez mais azeite, Senhor Jesus, na botija de todos nós. De todo aquele, Senhor Jesus, que tem o coração disposto a honrar ao Senhor, a ofertar na tua casa, dizimar na tua casa e ter o coração desejoso de se entregar ao Senhor. Pai, nós somos gratos por cada um, Senhor. Obrigada. Amém? Os nossos avisos, hoje quarta-feira, sexta-feira nós teremos reunião de jovens pelo Zoom, que será com o pastor Estevão, tá? Ele irá ministrar para os jovens. Provável que a gente chame outros jovens também para estar no Zoom. Então, você que é jovem, que está nos assistindo e quiser também participar, é só colocar um aviso aí no Instagram ou no YouTube que nós entraremos em contato. Aos jovens da nossa casa, que vocês convidem outros jovens para participar, que aí a gente envia senha, amém? O importante é que a gente possa estar atento a esse movimento que o Senhor está fazendo, amém? Também teremos reunião de casais, o apóstolo irá anunciar o dia, será o pastor Paulo que vai ministrar para os casais, e para os homens, o pastor Matias, que trará uma palavra para a gente, amém? Eu gostaria que vocês estivessem orando por um movimento que o Senhor tem dado uma direção sobre uma obra social, e desde já eu gostaria de apresentar ao Senhor e pedir que você também possa estar nos ajudando em oração, porque tem uma sementinha nascendo. Eu gostaria que vocês pudessem estar ajudando em oração para que nós não venhamos fazer por fazer, mas fazer por conta de uma direção do Senhor. Amém? Sim, Thali. A pastora Thalita lembrou bem. Amanhã começa o nosso estudo bíblico, que era na terça-feira, somente conosco aqui do MAGC Itabuna. Agora o estudo bíblico vai ser MAGC Brasil. Então, você que fez sua inscrição, já se encerraram as inscrições. As aulas começam amanhã, certo? Então, amanhã nós nos encontraremos para esse estudo bíblico e nós conheceremos um monte de outros irmãos da nossa comunidade. Amém? A pastora Tereza hoje vai trazer a palavra. Ele vai mandar o link. Vai colocar o link no grupo. Amém? Senhor Jesus, nós te apresentamos a palavra dessa noite, Deus, a tua palavra, que a pastora Tereza, Senhor Jesus, seja a boca do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor fale conosco através da palavra, que os nossos corações estejam abertos para ouvir o que o Senhor quer dizer, quer falar conosco nessa noite. Desde já nós te agradecemos, Pai. Que nada venha roubar a nossa atenção. Você se esforce, tiver com sono, levante, beba água, faça qualquer coisa, mas lembre-se, o importante é você se esforçar e o importante é você desejar estar na presença de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, Senhor. Eu agradeço já ao Senhor por estar aqui mais uma vez, né, junto com vocês. Confesso que eu tenho me ausentado nos dois cultos, mas todo mundo sabe que eu também dou plantão à noite. Mas quero dizer que eu estou com saudade de vocês, né? Aqueles que não puderam vir, que estão me ouvindo também, eu agradeço a Deus por vocês estarem aí e eu estar aqui, em nome de Jesus. Então a gente canta, a gente louva, a gente sabe toda a verdade da palavra do Senhor. Não é isso? Nós estamos aqui porque nós cremos
e sabemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e tem feito por nós, né? Mas será que a gente ouve e a gente tem aprendido? A gente tem praticado tudo aquilo? Eu falo nós, mas porque nós estamos vivendo um tempo de aflição, de pandemia, e eu vejo que a igreja do Senhor para esse tempo é a resposta. E a gente vive todas essas coisas, tem todos esses aprendizados. E por que nós não está sendo essa resposta para esse tempo? Para as pessoas que estão precisando da gente. É porque, irmãos, a gente não morreu ainda por nossos medos. A gente ainda não descobriu e nem discerniu que a verdadeira liberdade do Evangelho. Você sabe a verdadeira liberdade do Evangelho do Senhor? Então, para a gente viver a verdadeira liberdade do Evangelho do Senhor, nós temos que morrer para essas coisas desse mundo, por nossos medos, por nosso achismo, por nosso eu. Porque desde quando a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida, não é mais você, não é mais eu, é o Senhor em nossa vida. Então, por que nós, igreja, ainda não estamos preparados e estamos dando essa resposta para esse tempo que está aí, todo mundo precisando de nós? É medo? O que é que lhe impede? É seu passado? É alguma enfermidade sua? Então, essa noite eu quero dizer para os irmãos que a palavra que o Senhor tem me confrontado é essa todo o tempo. Eu preguei na quarta-feira, tem 15 dias, que o Senhor tem me falado para a gente ser bênção. Então, para a gente ser bênção, a gente tem que viver a verdadeira liberdade do Evangelho do Senhor. Então, vocês sabem qual é a verdadeira verdade do Evangelho de Cristo? Né? Deus nos chama, todo o tempo Deus está nos chamando. Tudo que acontece é permissão de Deus, porque é Ele nos chamando para provar, para nos provar a nossa fidelidade e a nossa confiança. Você tem realmente crido? Você tem sido realmente fiel ao Deus que deu seu único filho para morrer por nós? Uma morte de cruz. Então, é isso que eu vou falar essa noite para vocês. Porque... Falou amém, não foi? Então, a gente vê na Bíblia que desde Adão, por muito tempo, a humanidade já vem atribuindo suas falhas, fracassos e falhas a elemento externo de si, né? Que seria independente da sua vontade, tirando a responsabilidade dele. Então, será que é isso que está acontecendo com a gente? A gente tem nos responsabilizado? Nós temos tirado a nossa responsabilidade, culpando outros? Que é isso que acontece, né? É mais fácil você culpar outro do que você assumir que você está errado. Vemos também que no tempo antigo os homens já culpavam o quê? Os astros, as estrelas, né? O destino e a fúria dos deuses. E hoje nós, o que é que nós culpamos? Né? A gente culpa quem? A gente culpa todo mundo, só não se acha culpado. A gente já começa a culpar os nossos pais, né? Nossos parentes, né? A gente culpa o meio que nós fomos criados, o meio que nós vivemos. A gente culpa os genes, a gente chega a culpar o sistema educacional, a gente culpa a mídia, os políticos, e muitos de nós, inseridos na igreja, a gente ainda culpa a igreja. Então, eu quero dizer que quando a gente começa a culpar a igreja, a gente está culpando quem? Porque se a gente tiver o verdadeiro discernimento da palavra do Senhor, quando a gente culpa a igreja é quem? A igreja somos nós. Então, tem muitos que ainda não têm o discernimento que a igreja é Ele. Então, para a gente viver esse tempo, a gente tem que saber quem nós somos em Cristo. Porque a gente chegar a falar da igreja, nós estamos falando de quem? De nós. Eu estou falando de mim, se eu falar da igreja. Se você falar da igreja, você está falando de você. Então, o erro está em quem? Em nós. Né? Então, a gente não pode tirar essa culpa. Se a gente quer viver a verdade verdadeira do Evangelho de Deus, a gente tem que primeiro ver em nós o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos falando, né? O que é que nós estamos sendo nesse tempo, qual o nosso compromisso, nossa responsabilidade. Tudo isso, porque viver com o Senhor é em ordem, não é de qualquer jeito. Né? Então, a gente vive uma onda onde as pessoas parecem sofrer de vitimismo. Né? E simplesmente ela tenta se estabelecer como vítima. Já foi falado isso aqui também, que muitas pessoas, elas querem se estabelecer como vítima para ser o quê? Para serem vistas com mais simpatias, evitar ser criticada, né? Afrontadas, né? Cobrada dos seus compromissos, né? Suas responsabilidades, dos seus deveres e suas obrigações, suas atribuições ou até mesmo do seu chamado.
Tem muita gente que deixa o chamado para trás, porque diz que não tem coragem de estar aqui na frente falando a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que ainda se constrangem com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não é para a gente ter constrangimento. A palavra do Senhor é verdade em nossas vidas e ela nos liberta, justamente para nos dar confiança e paz para estar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. E quando eu falo que, como no outro culto eu falei, gosto de falar de Abraão, porque quando eu estava lendo para aquele culto, eu também vi essa verdade em Abraão. Porque Abraão, ele teve esse comportamento diferente de todos. Né? Abraão teve esse comportamento diferente de todos aqueles que o antecederam. Não é verdade? Ele foi diferente de Adão, ele foi diferente de Caim, de Noé e daqueles construtores da Torre de Babel, que eu vou falar lá na frente para vocês de cada um. Então eu vi em Abraão que ele antecedeu, foi diferente a todos esses outros, porque toda a sua vida se torna uma resposta ao chamado divino. E o que eu quero dizer para vocês é que o chamado divino está dentro do mandamento de Deus, junto com a ação da humanidade. Porque você entende isso, você se responsabiliza pelo outro. Você se responsabiliza por você. E quando você vai se responsabilizar pelo outro, você primeiro tem que se responsabilizar por você. Vocês têm que estar bem, vocês têm que estar preparados para fazer aquilo e em prol do outro. Então, eu vi isso em Abraão. Então, aquele momento, a gente só vimos pessoas que enxergavam os mandamentos de Deus como tipo de constrangimento. Como é que você vê, você crê, e você vê as palavras de Deus como constrangimento? Né, do qual eles buscavam fugir. Mas não foi assim com Abraão. Para ele, o mandamento divino trazia o quê? Paz em si mesmo. Né? Ele vivia em paz com os compromissos com os outros. Não é verdade? Então, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 5,14, que eu vou dizer para você qual é o constrangimento que a gente tem que ter dentro das verdades do Senhor. Cadê 2? Ai, Jesus. 2 Coríntios 5,14. Falei errado. Então, eu vou dizer para vocês o verdadeiro constrangimento. Amém? Então, a palavra do Senhor nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todo, logo todos morreram. Amém, irmão? Então, é esse o constrangimento que a cada dia o Senhor está nos chamando para ter. Para a gente lembrar da cruz. O Senhor morreu por mim, por você. E você tem morrido por quê? Você tem morrido por seu achismo? Você tem morrido por sua falta de compromisso? Né? Então, é esse o morrer. Então, é esse o constrangimento que o Senhor quer que a gente tenha. Que a gente lembra que Ele morreu na cruz por nós. Então, quando a gente olhar para a cruz e a gente vai ter esse entendimento, a gente vai viver uma verdadeira fidelidade do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Porque Ele morreu por todos. E todos morreram. Então, você tem morrido? Como eu comecei o culto falando. Realmente você tem morrido para ser resposta para esse tempo? Então, o amor de Deus nos constrange, e o constrangimento é aquilo que sentimos quando não merecendo algo. Você mereceu Jesus ter morrido por você na cruz? Gente, quando você vê que você não mereceu nada disso, e você não é capaz de fazer nada, tendo entendimento da palavra por outra pessoa, de se doar, né, de ajudar. Porque quando a gente olharmos para a cruz, irmãos, e ali vemos a realidade do amor do Senhor, esse que é o verdadeiro constrangimento. É aí que nós devemos ficar constrangidos das coisas que a gente não mereceu, ganhou, e a gente não tem hora que não é capaz de fazer nada por outra pessoa. Hoje eu estava na Dires, e aí eu estava ouvindo um louvor que mandaram no Zap, eu achei bonito. Aí estava ouvindo, e o louvor fala justamente assim, que o Senhor está fazendo, o Senhor veio me buscar, e nesse mesmo momento, uma pessoa ligou para mim, e um número estranho, eu não ia nem atender, mas eu atendi. A mulher justamente veio falar de Jesus para mim, e eu não conheço. E eu parei para ouvir. Então, se você tem culpado a mídia, culpado a internet, também tem um simples gesto, um simples telefonema, você pode estar ajudando outra pessoa. A mulher falou assim: o que é que você tem feito nesses tempos? Quem é o seu sustento nesse tempo de pandemia? E eu falei: Jesus. A mulher gostou tanto de conversar comigo, que ela disse que vai me ligar outra vez quando eu tiver tempo. Então, é isso que nós temos que fazer com esse tempo. Não é complicado, não é difícil. Tem vezes que um simples gesto desse hoje já me deixou feliz, né, por a mulher ter lembrado
de mim, é coisa de Deus, né? Não tem explicação. Então, gente, todo mundo sabe que o constrangimento é esse constrangimento que a gente tem que ter. Então, esse constrangimento que eu vi no dicionário, que é ato ou efeito de reduzir volume de uma substância por meio de pressão, aperto, compressão, tudo isso tem que ser deixado. A falta de coragem diante de outras pessoas, acanhamento, encabulamento, timidez, tudo isso você tem que morrer, irmão. Você tem que morrer para isso aqui tudo, para você viver a verdadeira, o Evangelho de Cristo. Amém? Então, a verdadeira liberdade do Evangelho, ela não foge a essa responsabilidade, onde o mandamento divino e a ação humana, elas têm que estar entrelaçadas, elas têm que se encontrar sempre. Foi para isso que Deus te chamou, para você viver o mandamento divino junto com a ação humana. Não adianta você dizer que você crê, que você vive a Bíblia e você não tem relação, você não se encontra com o próximo, com o outro, você tem medo, você não quer, você tem outros compromissos, mas Deus te chama essa noite para isso, para você viver o mandamento divino junto com a ação humana, sempre se encontrando, porque isso, gente, é a origem, a bênção e a ordem que são construídos, sabe o que? Os pilares da misericórdia e da justiça. Deus te dá, você dá o outro. Né? E todo mundo sabe que quando veio o tempo de Jesus, dos 10 mandamentos, ele resumiu só em 2. Então, quero dizer para você que o mandamento divino é esse. É você amar a Deus e amar o próximo. Receber de Deus, doar ao próximo. É essa relação. É esse que vocês têm que entender, que é o mandamento divino com a ação humana. Então, essas bases de liberdade... E não é mais a liberdade de que nós falamos no nosso tempo atual, né? Onde a liberdade é percebida como direito de fazermos o que quisermos. O que leva a uma cultura de direito apenas, e os seus deveres. Né? Se você que morreu para Cristo, como eu falei, você morreu para as coisas desse mundo. Porque se você está vivendo dentro da igreja, dizendo que segue a Cristo, e você quer fazer tudo o que você quer, esse não é o Evangelho de Cristo. Porque isso aí leva a uma cultura para você só de seu direito apenas. Você só acha que assim, eu posso, eu necessito, eu quero, e o outro? E o dever que você deve ter com o outro? Então, nosso coração, eu achei tão engraçado, porque o nosso coração, ele é uma máquina maravilhosa, né? Ela recebe sangue de uma válvula e distribui para outra. Ele nunca faz depósito de sangue. O sangue que o coração recebe está sempre distribuindo para o nosso corpo. Ele recebe sangue, ele distribui sangue. Ele nunca faz uma reserva para usar em caso de emergência. Ele recebe, ele dá. Ele recebe e ele dá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que este é um princípio que deve ser constantemente usado por nós. Nós, igreja. Constantemente você recebe, você dá. Primeiro recebemos de Deus, então distribuindo o que recebemos. Porque nós, igreja, fomos chamados, porque nós somos abençoados para abençoar. Nós somos curados para curar. Nós somos restaurados para restaurar. Nós somos avivados para avivar. Tem muita gente aí fora que está precisando de vida. E cadê o avivamento da igreja? Cadê as pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo na igreja do Senhor? Para estar levando palavras e conforto para todas essas pessoas, que a cada dia tem notícia triste, todo dia tem uma tragédia, que um morreu, um infartou, um foi Covid, e você está fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Eu falo eu também, né? Então, a liberdade verdadeira é a habilidade de escolhermos aquilo que devemos escolher, fazendo o que é correto, sendo parceiro de Deus na construção da graça e de uma sociedade ordenada, porque a liberdade, como eu falei, não é de qualquer jeito, não é mais a sua vontade, é a liberdade com responsabilidade da palavra do Senhor. Então, Abraão, ele era livre para submeter à vontade divina, então ele escolheu fazer, ainda que fosse um longo e duro caminho, como todos sabem, a história de Abraão, né? Mas ele escolheu, ele entendeu, gente, que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu, né? Que está escrito em Mateus 6:10. Mateus 6:10. Então, quando a gente entender isso,
a gente faz as coisas mesmo que a gente não queira, a gente se esforça para fazer mais, né? Porque não é mais a nossa vontade. Ah, eu estou cansada, eu não posso. Então, o chamado de Abraão é o resumo de um novo e esperançoso caminho para a humanidade. Você tem sido essa esperança para esse povo? Né? Você tem se tornado o caminho, como a apóstola já pregou aqui, que ela achou uma pessoa para ser bênção na vida dela, para estimular ela a entrar na dieta e na academia. Você está sendo essa pessoa na vida de outra pessoa? Você está sendo essa esperança, esse caminho, essa nova oportunidade, essa chance para outra pessoa? Que é para isso que Deus tem me chamado para esse tempo. Então, a cada dia eu vejo que essa pandemia veio justamente para a gente olhar o outro. Mas tem muita gente que ainda não está conseguindo ver isso, justamente porque não morreu para as suas coisas. Então, Abraão representa este marco, né, que oferece uma nova visão, que se contrapõe a todas essas falhas anteriores. Quem foram essas falhas anteriores? Né? Adão, Caim, Noé e o construtor da Torre de Babel. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 3:12. Gênesis 3:12. Todo mundo sabe a história de Adão. Amém? Posso estar? Então, disse o homem. Vamos ler o 11, né? Todo mundo sabe que quando Adão pecou, o Senhor veio para ter um encontro com Adão, né? Adão se escondeu porque descobriu que já estava nu. E aí, quando o Senhor veio, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, por aí você já vê que desde o princípio do tempo, desde a fundação do mundo, Deus estava construindo o mundo. Então, o homem já se afastava da sua responsabilidade. Então, ao ser questionado por Deus sobre seu pecado, prontamente ele negou a responsabilidade. A sua responsabilidade pessoal, ele culpou a sua mulher, né? Como a gente acabamos de ler. Então, quando a gente vai para Abraão, a gente vê diferente de Adão. Ele aceita a responsabilidade pessoal, gente. Aceitando a palavra de Deus, ele partiu em direção ao desconhecido, né? Por obediência ao chamado divino. Né? Adão, gente, foi exilado. Exilado foi o quê? Ele foi obrigado a sair do jardim contra a sua vontade. Abraão, ele vai por uma espécie de exílio. Quer dizer, ele deixou a sua vontade própria, né? Mas de uma forma voluntária para uma terra estranha, guiada apenas pela voz de Deus. Será que nós realmente estamos sendo guiados pela voz de Deus? Ou a gente ainda tem nossa voz? Ah, não é de Deus. E aí você faz a sua vontade. Não é mais a sua vontade, é a de Deus. Então, quando vamos a Caim, né? Caim negou a responsabilidade moral para com seu irmão, Abel. Né? Eu não quero falar da morte, porque todo mundo sabe que ele matou seu irmão. Então, estou falando só que ele negou a responsabilidade moral. Né? Quando Deus vem a perguntar a Caim: onde está o seu irmão? Né? Ele responde: não sei. Ou seja, saiu fora. Então, é como a resposta da gente hoje atual, quando alguém pergunta assim: você viu uma irmã? Você viu o seu irmão? Não sei, nunca mais eu vi, não tenho ligado para ele. Então, é isso que é a nossa responsabilidade moral com o outro. É você saber, é você querer saber e se responsabilizar pelo outro, gente. O outro está lá precisando, às vezes, só de um telefonema, e o outro pergunta: não sei, você sabe de sua irmã? Não sei, não vi. Então, essa é a resposta atual que nós temos. Então, desde aquele tempo, já praticamente, Caim deu essa resposta para Deus: não sei. Então, ele negou a responsabilidade moral com seu irmão. Então, ele responde ao Senhor, como está na Bíblia, em Gênesis 4:9. Sou eu o guardeador de meu irmão? Será que você acha que você não tem compromisso com o seu irmão? Você não deve saber do seu irmão? Então, Caim simplesmente negou essa responsabilidade com o seu irmão. Então, será que a gente tem negado também nossa responsabilidade com o outro? Né? Então, tudo isso é para a gente estar saindo daqui, confrontando com a palavra do Senhor. Então, ao contrário de Caim,
eu falo Abraão, ele aceita a responsabilidade moral. O que foi que ele fez? Ele resgatou seu sobrinho Ló de uma guerra. Ele é o guardeador de seu irmão, ou melhor, do filho de seu irmão. Aquele mesmo dever que Caim negou ser. Né? Então, Abraão sabia que nós temos deveres para com os outros, e não para consigo mesmo. E este, gente, é um elevado senso moral. Então, a gente tem obrigação com o outro. Quem acha que não tem obrigação com o outro, tem. Então, em Noé, vamos falar de Noé. Então, todo mundo sabe que Noé era justo, né? Ele foi íntegro entre os seus contemporâneos. Porém, ele não foi feliz ao negar sua responsabilidade com o coletivo. Noé já foi com o coletivo, né? E Abraão, em contraste com Abraão, ele aceita a responsabilidade com o coletivo. Né? Todo mundo sabe que Abraão intercede pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Mesmo sabendo que eles eram pecadores, uma vez que poderia existir inocente entre eles. Então, Abraão, ele lutou, intercedeu pelo povo, né, independente se tinha pecadores ou não, porque muitas vezes a gente não quer ajudar o outro, porque a gente... Como é que eu quero dizer aqui? Porque a gente se acha justo. A gente acha que tem o direito de criticar e julgar a vida do outro, não é verdade? Então a gente deixa de fazer para o outro, não vou fazer porque ele foi, porque ele quis. Muitas vezes a gente tem um alcoólatra, um viciado de droga na família, mas foi ele que aceitou, foi ele que foi. E você tem esse direito de fazer esse julgamento? Você não tem, Jesus não julgou ninguém. Então, por muitas vezes a gente não ajuda o outro, né, porque a gente tem esse julgamento ainda dentro da gente. E a gente tem que morrer para isso. Então, Abraão, ele não teve esse julgamento, ele foi para o coletivo, ele intercedeu com Deus, ele foi até, testou com Deus, que depois a gente vai estar lendo aqui. Então, eles não eram seus parentes ou amigos, mas eles eram seres humanos. E eu estou falando que a verdadeira liberdade do Evangelho está aqui, é dentro do mandamento divino e a ação humana. Então, Abraão só precisava saber que eram humanos. Então, o que era motivo suficiente para Abraão? Orar por eles. E mesmo debater-se com Deus a favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Está em Gênesis 18, do 23 ao 33. Vamos abrir nossas Bíblias. Estão entendendo, irmãos? Estão claro? Glória a Deus, meu Pai. Gênesis 18, do 23 ao 33. Vamos ver a intercessão de Abraão em relação ao povo, ao coletivo. Vou começar a ler do 22, né? Abraão intercede junto a Deus pelos os homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti o fizere tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 por 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. E continuou Abraão, insistiu Abraão: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20.
Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se, porventura, houver ali 10, respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então, vocês estão vendo a diferença do o que é interceder pelo coletivo. Então, Abraão olhou que tinha humanos e ele orou e intercedeu. Já, vamos ler aqui, em Noé, em Gênesis 6:9. Quando o Senhor fala com ele, ou depois vocês podem estar lendo 6:9, ele simplesmente obedeceu o Senhor. Ele não desobedeceu, mas ele não intercedeu pelos demais povos. Diferente, totalmente diferente de Abraão. Abraão intercedeu pelo coletivo. Os construtores da Torre de Babel, né? Os construtores da Torre de Babel, eles negaram a responsabilidade ontológica. O que é isso? Responsabilidade ontológica. Eles não compreenderam que cada um tem sua própria característica. Então, muitas vezes a gente deixa de ajudar o outro porque a gente quer que o outro seja igual a gente, ou que a gente acha que o outro tem que ser igual a todo mundo. Então, não é igual a você. Deus fez pessoas diferentes para aprender a conviver dentro da palavra dele, dentro dos seus mandamentos. Então, eles negaram essa responsabilidade. Né? O divino é divino e o humano é humano. Então, Abraão não foi como esses construtores da Torre de Babel, pois ele possuía a responsabilidade ontológica, o dever do ser humano em responder com ajuda à necessidade dos outros e o comando divino. Que cada um sabe que cada um tem sua necessidade, cada um tem sua característica. Então, você não pode agir com uma da mesma forma que se agir com o outro. Não é verdade? Então, ele soube diferenciar isso aqui. E, além de tudo, gente, o Abraão sabia que todos nós somos pó e cinza, diante do infinito Deus. Já os construtores da Torre de Babel eram soberbos, né? Pois eles queriam fazer com suas próprias forças, sendo independente de Deus. E mais do que isso, eles desafiaram a Deus. Né? Eles tentaram aí Abraão não tenta construir uma torre para chegar ao céu, mas sim, como Jesus, a tarefa de submeter à vontade de quem? Do céu aqui na terra. Que essa é a vontade que o Senhor quer para nós. Que a gente traga o céu para as nossas vidas. Que a gente traga o céu para as nossas vidas, porque das nossas vidas a gente levar o céu para a vida de outras pessoas. Transferir esse Espírito Santo que tem em nós para outras pessoas. As outras pessoas têm que ver o que você carrega. Você tem que saber quem você é em Cristo para poder você fazer tudo isso pelo coletivo, pela humanidade que está precisando de nós. Nós, igreja. Não é verdade? Né? Então, Abraão, ele ouve esse chamado e ele compreende. E assim age com muito orgulho de fazer a vontade de Deus. Ele cumpra conscientemente o mandamento, vivendo na presença, na vontade divina. Então, é isso que eu desejo para todos nós essa noite. Vocês que estão aqui e vocês que estão me assistindo, que a gente aprenda a viver dentro do chamado divino do Senhor. Né, onde o outro é importante, onde você também é importante, que você tem que ser importante para você se importar pelo outro. Né, porque muitas vezes a gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar do outro? Então, que essa importância começa de você. Você fala, se eu sou importante porque o Senhor me escolheu, o Senhor me deu esse chamado, então eu preciso. Então, a gente precisa ter essa convicção todos os dias. Né? Ser fiel a Deus, gente, é tratar e honrar. Né, com amor seus familiares. Né, e eu vejo que o amor de Cristo é tremendo, porque ele é a única forma mesmo de você confrontar aquele que não te vê como ele mesmo, que ele mesmo se acha incapaz de que você vê. Né, eu tiro por mim, porque quando o Thales chega sujo em casa, que eu vou beijar, ele fala assim, não me beija, isso constrange, é esse o constrangimento que o Senhor quer que você tenha na vida do outro. É o amor, o outro fica sem entender por que você está fazendo aquilo. Né? O outro está errando com você e você fala assim, eu te perdoo, eu abraço, beijo. Para que mais amor de Cristo na vida de outra pessoa? Né? Tem muitas mulheres que têm um marido, né, que bebe, ou outros que ficam o tempo todo fora de casa, e aí quando chega em casa ela é edificadora do lar, mas aí o que ela vai fazer? Ah, você bebeu, você não quer, vai dormir no sofá, não sei o quê. Ela está edificando sua casa? Ela está fazendo julgamento próprio, irmão. Quando você escolhe, Jesus te escolhe, você acabou com esse julgamento. Você está ali para abraçar, cuidar, né, fazer o que tem que ser feito. Porque essa é a verdade que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, a gente tem que honrar esse chamado que o Senhor deu para as nossas vidas. Então, você foi chamada para edificar a sua casa, edificar a sua família e edificar colega do seu trabalho. Não importa onde você esteja, você foi chamada para edificar as pessoas. Você foi chamada para abençoar as pessoas e honrar a palavra do Senhor. Né?
Mesmo que essas pessoas, a gente não esteja preparado para entender o seu jeito de agir, você tem que fazer. Você não precisa ficar constrangido com o que você tem de Cristo para dar para outra pessoa. Como eu já falei aqui, esse constrangimento não pode existir, né? Ache o que achar, que tem muita gente que fala assim, você está se achando, Tereza está ali agora, aceitou Jesus, está crente. Não importa o que os outros vão achar, é você saber o que você é em Cristo, qual a resposta que você tem que dar a Cristo. Não importa o homem, o que importa é você e Jesus na sua vida. Que a fidelidade de Deus, a gente se resume na busca incessante por Ele, vendo no outro a sua essência. O outro tem que ver a essência de Cristo em você. Não tem mais tempo de você não estar preparado para essas coisas e você se constranger mais com essas coisas de Cristo. Porque não tem mais como, né? E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele deixou seu ego, ele deixou a sua necessidade pessoal para entender os desejos de quem? De Deus, cumprindo de maneira honrosa todas as ordens dadas a ele. Você, quando está na vida com Cristo, as ordens de Cristo, é a palavra do Senhor. Abraão nos mostrou que acima de nossa vontade, devemos executar a vontade de Deus. Fácil não é, né? A própria palavra fala que não é fácil, mas também não é impossível. Eu quero dizer para vocês que com Deus tudo é possível na vida de vocês. Amém? Então, irmãos, ao assumirmos o compromisso com Deus, temos que deixar de lado nosso ego, nosso segundo plano, né, para assim andarmos junto de maneira que Deus deseja, né? Ser fiel a Deus, além daquilo que nós imaginamos. A nossa fidelidade não é igual à fidelidade de Deus. Deus, em sua plenitude, não está em regras impostas pelos humanos, como falei, e sim as nossas demonstrações de amor para com quem? Para com o próximo. Enquanto a gente não rompermos o muro dos nossos desejos, de forma alguma conseguiremos entender a fidelidade que Deus almeja entre nós. Não é verdade? Então, esse compromisso, foi isso que eu tenho me confrontado. E a cada dia, em meio dessa pandemia, o Senhor tem me confrontado sempre com o próximo, com o outro. Né? Às vezes eu fico falando que eu não estou fazendo nada, eu tenho muito compromisso, mas isso tem me confrontado. Se tem me confrontado, já é um bom passo, que eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer. Então, o que eu desejo e declaro na vida de vocês, que vocês também tenham se confrontado com essa vontade, que você querer fazer pelo outro. Eu não estou fazendo, mas eu posso fazer, se esforça, porque a Bíblia fala, não é fácil, mas é possível. Você vê que uma simples ligação hoje de uma pessoa que eu nem conheço, foi possível. E às vezes não é muita coisa, irmão. Você não precisa fazer muita coisa pelo outro. É uma palavra. É um ligar. É saber assim, se importar. A pessoa ligar para você, Mônica, como é que você amanheceu hoje, Mônica? Você dormiu bem, Arthur? E aí, Rafael, como foi seu dia de escola? É simples, é fácil fazer isso. Não é difícil. Né? Você está precisando de alguma coisa, Thalita? É esse o compromisso que Deus quer. É esse o mandamento divino que tem que estar junto com a ação humana. É você fazer. E fazer o que é você demonstrar que você se importa com o outro. E realmente a gente se importa com o que nos importa, né? Então, a gente tem que se importar pelo outro. Eu ligar para a Ângela, como foi seu dia? Ângela, e você vendeu hoje? Então, é coisa simples. Não é difícil a gente se preocupar com o outro. Não é difícil a gente querer ajudar o outro. Né? Que às vezes a gente pensa que ajudar é, está passando necessidade, não tenho dinheiro para dar uma feira. Sim, mas você tem uma palavra. Você pode fazer uma cesta básica. Aí você pode dizer assim, não se preocupe não, que eu vou ajudar você. Porque o outro está vendo que você não tem, mas você está se preocupando com ele, de alguma forma. Então, esse é o evangelho que Cristo quer para a gente nesse tempo. É a gente se importar com o outro. E em nome de Jesus, que a gente seja confrontado cada dia com essa palavra do Senhor em nossos corações. Nós temos que fazer igual a Abraão, ouvir o chamado divino e compreender, e assim agir com muito orgulho de fazer. A gente tem que ter orgulho, não se constranger, se orgulhar com o que o Senhor te deu para você dar para o outro, que é amor. É esse o amor que tem que constranger nesse tempo. É o outro estar ali, você está ali amando, cuidando, não se importando com o que você acha ou o que o outro vai achar. É você e Deus. Você não tem que se preocupar com o homem que está achando. Você tem que preocupar com a resposta que você tem que dar para Deus. Em nome de Jesus. Chega da gente ficar só recebendo de Deus, se enchendo, transbordando de Deus e não doa. Porque a gente não seja igual ao nosso coração, que
Ele recebe, ele dá. Ele recebe, ele dá. Ele não retém. Ele recebe, ele dá. Então, que nós sejamos iguais a nossa máquina, que é o nosso coração, que nos enche de amor, né, para a gente estar dando para o outro, cheio dos frutos de amor, de bondade, fidelidade, né, que todos nós já sabemos quais são nossos frutos, né, do Espírito, em nome de Jesus. Então, é esta palavra do Senhor que eu tenho para vocês essa noite, para vocês e para mim, né, que vocês sejam confrontados, vocês que estão aqui, vocês que estão nos ouvindo, que a gente faça mais pelo outro, que o outro precisa de você. Jesus te deu. Não vamos ser egoístas de ficar com tudo que Deus deu para a gente, gente. Deus deu seu filho, morreu na cruz por nós, ele morreu por todos. E você tem morrido por quem? Não é verdade? Então, é esse confronto que nós temos que sair essa noite. Jesus morreu por todos e você tem morrido para você mesmo. Que às vezes não é nem pelo outro, você tem morrido para você mesmo, você tem morrido pelos outros. Então, em nome de Jesus, né, que essa palavra seja uma bênção na vida de cada um. Amém, Jesus? Então, é isso que eu tenho para vocês, irmãos. Para vocês e para mim. Glória a Deus. Amém. Entenderam direitinho? Que o Senhor Jesus, Ele possa resplandecer o amor dEle. Quando a pastora estava lendo nesse livro de Coríntios 6, lá no versículo 11, você vai ver que está escrito assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Olha a ordem de Deus. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Na verdade é isso. A palavra de Deus hoje, que o Senhor tem nos chamado, e tem nos chamado, e tem nos convidado, e tem nos ordenado, para que a gente se dilate. Que a gente transborde tudo aquilo que está dentro da gente. Não é doar-se por doar-se, é doar-se por amor. Não é fazer por fazer, é fazer por amor. Não é simplesmente ir, mas ir por amor. É uma dilatação, é algo que você pega o que você tem, está aqui no natural, e a proporção que você vai se enchendo de Deus, Deus é tão grande que Ele vai ocupando um lugar em você que às vezes é maior do que você mesmo. E aí tudo aquilo que nós viermos a fazer, nós estamos fazendo por causa do amor. O problema é que nós muitas vezes não queremos nos dilatar e não queremos nos doar, porque a gente está preocupado com a herança de Deus sobre a nossa vida. E, na verdade, Ele quer que você esteja preocupado com a herança dEle sobre todos nós. E quando eu entendo isso, essa herança que Ele deixou para cada um de nós, ela é firme e ela é constante. Mas quando eu estou preocupada que o outro tem ou não tem, que o outro está fazendo ou não estou fazendo, não sei o quê, então, na verdade, eu estou preocupado com a recompensa. Porque eu estou fazendo porque Deus vai me abençoar. Eu estou amando porque Deus vai me abençoar. Eu estou doando porque Deus vai me abençoar. E Deus está dizendo assim, simplesmente dilatem-se. Dilatem-se, porque a graça, ela já foi derramada, ela já foi dada. Então, o que vocês possuem não é uma recompensa pelo que você faz, não é uma recompensa pelo que você sente, mas é uma dilatação própria do teu corpo que tem transbordado de tanta presença do Espírito Santo, tão cheio da graça de Deus, que essa herança é real. Ela é específica, ela é abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos gratos pelo Teu amor. Nós somos gratos, Senhor Jesus, por
toda a herança que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Arranca de nós, Deus, esse desejo contínuo de só termos do Senhor uma recompensa. Na verdade, a nossa maior recompensa já nos foi dada, que foi a vida eterna, que foi a salvação, que foi o teu amor, que foi o teu cuidado e o teu zelo comigo e com todos aqueles que amaram o Senhor e declararam as suas vidas cativas a esse amor. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela comunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos nos esforçado para estarmos dilatados na tua presença. Que a gente venha se dilatar na presença do Senhor. Que a gente venha se constranger de não estarmos sendo toda a bênção que o Senhor preparou para que nós sejamos. Que nós venhamos nos constranger de não estarmos dentro do propósito da vontade de Deus. Que a gente venha se constranger de não ter uma perspectiva de salvação coletiva, Deus. Mas que possamos todos olharmos e termos esperança que eu, minha casa, meus vizinhos, minha família, todos aqueles que possuem direitos, todos aqueles que podem ter acesso ao Senhor, Deus, todos esses, ó Pai, que venhamos conhecer a tua vontade, que venhamos nos entregar ao teu amor, que venhamos, Senhor Jesus, a nos submeter à tua salvação, em nome de Jesus. Amém? Que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana de esperança, que você se dilate. É para dilatar, viu, Célio? Para dilatar. Viu, Ângela? Para dilatar. E que a gente venha se constranger de não estarmos sendo uma bênção na mão do Senhor. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Você que esteve presente aí nas redes sociais, obrigado pela tua participação. Aos irmãos que não vieram ao culto, mas que estão assistindo online, que o Senhor multiplique sobre a tua vida e grandemente seja visitado pela presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor